Ainda dando sequência ao assunto de semana passada, quando aqui nós falamos de um rei chamado Manassés, que fez um péssimo trabalho, porque ele errou 2 vezes. Quantas vezes? 2. Primeiro, porque ele não seguiu os bons exemplos que estavam à disposição dele. O exemplo do próprio pai. Ele viu o sucesso que foi o reinado do pai e era só seguir. Eu pergunto para você, seguiu? Não. O que aconteceu com ele? Foi um dos piores reinados. Ele tinha um mau exemplo do avô, Acais, que fez um péssimo reinado também. Ele não seguiu o bom exemplo do pai e seguiu os maus exemplos de quem? Do avô. E isso faz parte do nosso dia a dia, para todas as áreas da sua vida. Eu e você temos bons exemplos a seguir e maus exemplos para não seguir. Então vamos continuar seguindo os bons exemplos. Hoje eu queria continuar seguindo bons exemplos com você e seguindo o bom exemplo de um homem chamado Daniel, que era um homem de Deus, que enfrentou lutas, porque é ser humano. Se você é ser humano, você vai enfrentar lutas, mesmo sendo de Deus. Daniel era de Deus e você viu onde ele foi parar, lá dentro da cova dos leões, lá numa situação desesperadora, ficou frente a frente com a morte. Quem é de Deus vai enfrentar dias difíceis. A questão é, se você reagir da forma certa, aquele momento difícil, depois vai se transformar no seu testemunho. Vamos ler o texto e vamos tirar joias preciosas desse texto. Põe na tela, por favor. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Você sabe que Daniel, ele tinha visões. Deus falava com ele naquela época por meio dessas visões. Por quê? Porque Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel tinha uma aliança com Deus. E Deus falava com ele. Tinha coisas que só ele via e os outros não viam. Ele já com quase 90 anos, vindo da Babilônia, veio para reconstruir o templo. Muitos que eram para vir com ele não vieram. Cremos que talvez por se achar velho, né? Porque quase 90 anos. Mas você vê a diferença de espírito. Daniel veio para lutar e os outros ficaram lá na Babilônia. Você acredita que às vezes tem gente jovem aqui que vem para um atendimento e fala assim: ah, pastor, o senhor sabe, né? Sei o quê? Ah, o senhor sabe, né? O quê? Ah, 40 e poucos anos, né? Pelo amor de Deus, você se acha velho com 40 e poucos anos? 50 anos? Pelo amor de Deus, está aí o exemplo ontem, sábado, que nós vimos aí do Silvio Santos. 93 anos e estava lá na frente de batalha. É ou não é, gente? Lá na televisão trabalhando. 93 anos. Temos o exemplo do Bispo Macedo, com 80, está aqui, lutando todo dia no trabalho. Então, a velhice não está no corpo, está no espírito. Às vezes tem jovem que o espírito é de quê, gente? De velho. Então vai envelhecer tudo depois. Não seja assim não. Daniel não tinha esse espírito. E porque ele tinha essa aliança com Deus, Deus falava com ele de forma especial. É isso que você precisa entender. Daniel se fazia escolhido pela aliança que ele aceitava ter com Deus. Você se faz escolhido quando você aceita essa aliança com Deus. Pode ter certeza, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar inspirações que não vai dar para quem está do seu lado lá fora. Você vê, a mulher hoje à tarde deu testemunho. Ela falou: fiz aliança com Deus aqui em janeiro. Ela falou: Deus me deu uma ideia de que eu tinha que vender lanche. Olha só, a ideia Deus deu para quem, gente? Para ela. Aí ela foi falar da ideia dela para algumas pessoas. O pessoal falou assim: ih, fulana, esse ponto aí que você quer abrir não é movimentado. Olha aí, não tem ninguém. Você sabe o que ela falou hoje à tarde aqui? Ela disse: eu tinha tanta certeza que ia arrebentar, que eu cheguei para o meu marido e falei assim: ó, pode pedir as contas. Mandou o marido sair do emprego. Olha, vê se pode. Enquanto as pessoas hoje correm atrás do emprego, ela pediu para o marido sair. Então, uma fé doida. O marido aceitou. Você vê, ela tinha tanta certeza que ela ia arrebentar, que ela falou, o marido saiu, abriram o negócio do lanche, ela falou assim: pastor, o que eu e o meu marido ganhávamos em um mês, a gente está ganhando em uma semana, vendendo lanche. Vai falar isso para alguém que não foi revelado por Deus? Vai acreditar, gente? Não vai.
A visão foi para ela. O que às vezes a gente fica pensando? Tem gente que tem uma aliança com Deus. Deus dá uma visão para ela, Deus dá uma inspiração para ela. Ela pega aquela inspiração que quem deu? Deus. Aí ela fala, não, peraí, deixa eu primeiro consultar a vizinha do 72. Vizinha, ô vizinha, o que você acha? Estava pensando em trabalhar com isso, abrir aqui um açougue, estava pensando em abrir uma papelaria, estava pensando em abrir um salão de beleza. Pessoal, a visão foi dada para quem tem aliança. Possivelmente a vizinha que não tem aliança com Deus, que não teve aquela visão, que Deus não falou com ela, vai dizer para você, ih, vizinha, não faz isso não, hein? A minha tia tentou fazer isso e deu tudo errado. Conheço fulano que fez assim, 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 só teve prejuízo, ficou todo endividado. O erro é da vizinha? O erro é de quem foi querer consultar, quem não tem uma aliança com Deus. Deus não fala. Deus vai falar com você, e quando Deus falar com você, eu quero que você tenha coragem para executar. Eu fui, essa semana, o rapaz pediu para eu fazer uma visita aqui na empresa dele, aqui no Pistão Sul, e aí ele falou para mim quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó pastor, você falou uma coisa lá na Asa Sul, há uns 7 anos atrás, ele falou, foi uma palavra que você falou, Deus testificou, e eu abri essa empresa aqui, uma empresa de queijo, saí de lá e me deu 2 pacotes de queijo, acho que tem queijo até para 2050 lá em casa, e deu queijo que não acaba mais, mas você vê, foi uma palavra que Deus deu para ele, e o que ele fez, gente? Creu, teve coragem para executar. Eu não sei se ele está aí, o Francis está aí, ou está em outro horário, não foi? Vocês largaram o emprego também, foi isso? Para abrir lá? Mesma coisa, está aí, largou o trabalho e abriu a empresa. Então quando Deus der uma direção para você, consulta a vizinha do 72, consulta o professor da escola, é ou não é isso que você tem que fazer, gente? Consulta o colega de trabalho. Se Deus falar com você, vai que você vai arrebentar, porque você já tem o ok, já tem a assinatura, Deus assinou o amém, vai, eu vou consultar o pipoqueiro. Pelo amor de Deus, aprenda isso, a visão ela é particular, Deus deu, só você vai crer nisso, os outros não vão crer, vai que vai dar certo. Segunda coisa, Daniel, quando teve essa visão, os outros que estavam com ele, caíram fora. Daniel estava num momento difícil, ele tinha que levantar o templo, e o tempo ia passando, menos pessoas ficavam com ele. Veja se não é assim. Você que está aí vivendo um momento difícil, quando os problemas chegam, o que os amigos fazem, gente? Desaparecem. Quando você estava bem, seu telefone não parava de tocar, sua casa vivia cheia, toda hora alguém queria ligar para você e falar assim, oi amiga, como é que você está, amiga? Vamos sair essa noite, já com a intenção de você pagar à noite a janta, você pagar, custear a saída. É ou não é assim, pessoal? Ô fulano, estava pensando em gente fazer uma viagem, mas a viagem quem ia pagar era você, na época que as coisas estavam bem, estava cheio lá, como a gente vê muito aqui em Brasília, né? Você vai às vezes aqui e sai, você vê lá às vezes o pessoal que tem autoridade, a mesa está cheia, é ou não é, gente? Todo mundo ali, porque tem algo para oferecer. Quando você tem alguma coisa para oferecer, as pessoas vão estar ali do seu lado. Quando você não tem nada para oferecer, as pessoas te abandonam. Não seja assim não. Aprenda a construir amizades de verdade. Se você tem amigos e você considera essas pessoas, considere elas com o bolso cheio, mas considere elas com o bolso vazio. Considere elas pelo que elas são e não por aquilo que elas têm para dar. Porque nenhum ser humano gosta de saber que tem alguém do seu lado apenas pelo que ele tem para oferecer. Deu para entender, pessoal? Então, nos momentos de dificuldade, aonde você vai ver as pessoas se afastando, não se desespere, não fique triste, não fique magoado com essas pessoas, fique perdendo o seu tempo não, fulano era para estar do meu lado e não está, fulano dizia que era meu amigo e me abandonou, deixa para lá, quem tem que estar com você, está com você. Amém, gente? Se você tem uma aliança com Deus, quem tem que estar do teu lado, está do seu lado. Quem tinha que estar com Daniel, estava com ele. Amém? Por isso que o final da história você já sabe. Ele com menos pessoas físicas, mas com o Deus Criador do lado dele, ele arrebentou. Amém, pessoal? Segue o texto, por favor. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então, Daniel dobrou os joelhos e colocou a cabeça entre os joelhos. Aquela oração mesmo, com a cara onde, gente?
no pó. Foi o que ele fez. Dobrou o joelho, vai guardando. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, o que ele fez? Levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu quantos dias? 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entenda o que aconteceu, gente. Deus estava deixando claro para Daniel: Daniel, desde o momento que você começou a orar, eu ouvi as suas orações. Por isso que eu disse aqui para vocês que todas as nossas orações são ouvidas. Deus não fica indiferente. Só que é claro, às vezes há uma batalha espiritual. Esse príncipe da Pérsia hoje representa quem? Os espíritos malignos, as potestades, os dominadores desse mundo de trevas. Então às vezes você ora, a oração chega, mas começa um embate, começa um confronto. É Deus querendo te abençoar do lado e o mal querendo te amarrar do outro. E aí que você vai resolver o problema se você usar as armas espirituais. Aqui está a chave de tudo, gente. Você precisa aprender a usar que tipo de arma, gente? As espirituais. Por isso que as pessoas lá fora duvidam dos testemunhos que elas veem aqui. Porque elas ficam pensando: como que isso pode acontecer? Simplesmente, lá fora as pessoas usam as armas naturais, e se elas usam armas naturais, os resultados vão ser quais, pessoal? Naturais. Aqui a gente usa as armas espirituais, e o resultado vai ser sobrenatural. Amém, gente? Entenda. Vou lhe dar alguns exemplos do que são armas espirituais. Por exemplo, o jejum. O jejum é uma arma espiritual. Quando falamos de jejum, lembramos de quem? De Esté. Lembra da rainha Esté? A rainha Esté viu o decreto se levantando e o povo dela, os judeus, seriam mortos. Já tinha dia para o povo dela ser exterminado. Talvez você está aqui e você tem dia certo para ser despejado. Já falaram para você o dia que você vai ser mandado embora, o dia que talvez você vai perder o seu carro. Já tem uma data. O que você está fazendo diante desse cenário? Chorando, reclamando ou usando as armas espirituais? Porque chorar, falar com o gerente, buscar o empréstimo, são armas naturais. Tudo bem, use também se for preciso, mas em primeiro lugar, use as armas espirituais. Esté apregou um jejum. Ela chamou todo mundo e falou: vamos fazer um jejum. Em outras palavras, a situação é muito difícil, nós temos que usar armas espirituais para mudar esse decreto. Ela jejuou, todo mundo jejuou. A Bíblia diz que quando ela foi e entrou na presença do rei, que ela não podia fazer isso, nem a rainha podia entrar na presença do rei, porque podia ser morta. Mas ela não foi de cara limpa, ela foi em jejum. Amém, gente? Ela foi usando armas espirituais. Então quando ela entrou ali em jejum na presença do rei, não aconteceu o que todo mundo esperava que ia acontecer. O rei não mandou matar ela, o decreto foi mudado e o povo foi salvo. Armas espirituais. Quer ver outra arma espiritual que muita gente não usa? É qual, gente? Ah não, pastor, todo mundo ora. É aí que você se engana. Põe aí, deixa essa palavra aí. Está aí, ó. Vou revelar para você o vício de muito crente, o vício de muito cristão: pedir oração. Esse é o vício de muita gente. É qual, gente? Não é oração não, é o quê? Pedir oração. Pare com esse vício. Nós não temos problema nenhum em orar por você. Se preciso for, eu oro o dia inteiro. Mas eu quero muito que você aprenda a crer e confiar na sua oração, pessoal. Cristão, o crente por aí vive: fulano, eu quero oração, faz oração para mim, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pela minha vida financeira. Por que ele mesmo não ora? Porque não confia na própria oração. Quem disse para você que a minha oração é mais forte que a sua? Quem disse isso para você? A sua é forte, porque você sabe detalhes do que você tem vivido. Aprenda a confiar na sua oração. Pare de achar que a do pastor, a do bispo é mais forte do que a sua, porque nem sempre você vai ter alguém para orar por você. Por que você quer terceirizar uma coisa que você tem o livre acesso? Quem está entendendo, gente? Muitos aqui não têm usado o poder da própria oração. Você vive em busca aí, desculpe falar assim, pessoal, mas eu quero te ajudar. Quem viva em busca de orações. Fulano, ora por mim, pastor, ora por mim. Começa a crer na sua oração.
que a sua oração vai funcionar. A gente posta ali às vezes uma foto na rede social que não tem nada a ver. E a pessoa, oração pelo José, oração pela Maria. Tudo as pessoas pedem o que, gente? Oração. São viciadas. Faça isso não. Outra arma espiritual que eu quero que você entenda e aprenda a usar, qual, gente? Profecia. Essa eu quero falar de pé, fique de pé, por favor. O que você fala, gente, tem muito poder. Às vezes, muita coisa não acontece na vida de alguns, porque ela só fala, profere o que é negativo. Ela mesmo, sem perceber, começa a falar, já sei que não vai acontecer, já sei que começou mais uma semana, e eu já sei como é que vai ser essa semana, como foi as outras. A pessoa está profetizando o que é mal, profetizando o que é negativo. A palavra, ela é um espírito, pessoal. Quando você lança uma palavra, seja de bênçãos ou de maldição, você está mandando um espírito. Moisés, quando estava diante do mar, sem saída, atrás vinham os egípcios e Faraó, com sangue nos olhos para matá-los, ele disse essas palavras. Moisés, porém, disse ao povo, o que ele disse para o povo? Ou seja, ele encorajou o povo. Seja um encorajador de pessoas. Aprenda a profetizar. Quando todo mundo lá na sua empresa estiver desesperado por um problema, dentro da sua casa, você tem que chegar para todo mundo e dizer o que para ele, gente? Não temas! Foi o que Moisés disse, não temas. Estai quietos. A grosso modo, cala a boca. Cala a boca! E vede o livramento do Senhor. Deus aqui já tinha livrado? Já tinha livrado? Mas ele cria que Deus ia livrar. Como é que se chama isso? Não, também não. Profecia. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Acabou, a profecia aniquilou os inimigos. Amém? Foi nessa hora que o mar se abriu, eles entraram a pés enxutos, chegaram do outro lado, quando a turma veio atrás, Deus fechou o mar e acabou com tudo. Amém, gente? Oração, diga oração, jejum e profecia, são as armas espirituais que eu vou colocar em prática a partir de hoje. Ninguém vai te segurar, a não ser que você queira continuar usando as armas naturais, contando com pessoas. Você prefere as armas espirituais? Então use, que você vai arrebentar. Amém? E para finalizar a história, Daniel recebeu a última direção, e a direção foi essa: tu, porém, Daniel, vai longe. Vai até onde? Vai até ao fim. Olhe para mim, tem gente que quer vencer, mas ela não quer ir até o fim. Eu só posso cobrar, falar, ó Deus, eu fiz a minha parte, se eu for até onde, gente? Até o fim. Porque me mostre alguém que parou no meio do caminho, que teve testemunho para dar. Não tem. A vitória está no fim, quando eu concluo aquilo que eu prometi para Deus. Não adianta chegar longe, não adianta você ser aquele tipo de pessoa que diz assim, eu fiz aquela campanha e fui até o metade do ano. Eu pergunto, foi até o fim? Não foi. Então se não foi até o fim, por mais longe que a pessoa tenha ido, ela fracassou. É como a salvação da alma. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? É como se eu ajudasse todos vocês a serem salvos e eu perdesse a minha salvação. Adiantou de alguma coisa? Tem méritos para isso, gente? O mérito é para quem chega no fim, é para quem conclui, é para quem vence. Se você for até o fim, Deus vai te atender. Aí ele diz, tu porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás. Em outras palavras, vai vir o livramento, vai vir a vitória, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Pergunta aí para o seu concordante se ele vai até o fim. Pergunta aí. Pergunta aí se ele vai até o fim. Não sei não, hein? Pergunta aí para o seu concordante, pergunta aí. Vai ou não vai até o fim, gente? Então eu estou em paz, porque se você vai até o fim, você vai arrebentar.